Pronto. Então, boa tarde a todos, a todas. Sejam bem-vindos ao nosso projeto Prata da Casa. Estamos aqui no Prata da Casa Minas, com a Marinês. Então, é um projeto feito para vocês, para destacar os talentos de Minas, do mundo, do Brasil e unificar, né, esse caminho nosso de autoconhecimento. E já deixamos aqui em setembro, já temos a programação. No dia 15 de setembro, a gente tem o Prata da Casa Mundo. E no dia 29 de setembro, o Prata da Casa Minas. Então, acompanhe as nossas redes sociais, que a gente vai estar divulgando os palestrantes com os temas. Obrigada a todos. Zelinha, com você. Boa noite. Hoje nós temos a honra, a alegria de anunciar aqui a nossa prata da casa, querida Maria Inês. Estamos muito gratas de você ter aceitado o convite e de você vir dar a sua pincelada, trazendo a sua singularidade, seu conhecimento e a sua voz ao prata da casa. Com este tema tão importante, fundamental para o nosso caminho de autodesenvolvimento, que é o eu máscara. A gente percebeu que teriam novatos aqui, pessoas que nunca conheceram o Pathwork. Então, só um esclarecimento assim rápido. Todas as lives do Prato da Casa são fundamentadas no material, que são 258 palestras, que foram canalizadas pela austríaca Eva Pierrakos, e se referem à natureza psicológica e espiritual no processo de desenvolvimento pessoal. O Pathwork é uma metodologia de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual que nos conduz ao universo interior, ao encontro da nossa essência, do nosso verdadeiro eu. E é nesse caminho de buscar o verdadeiro eu, então, que agora eu dou as boas-vindas novamente à nossa helper querida, Maria Inês, e passo para ela a palavra. Vamos aproveitar bastante, todos nós. Todos nós, eu também. É. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada, Célia, pela apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui nesse final de domingo, né? E estou muito honrada e grata de vocês estarem aqui comigo para que a gente possa ter um momento gostoso, né? Prazeroso e que a gente possa conhecer né, alguns um pouquinho mais ou conversar sobre temas que a gente até já conhece, outros ainda não conhecem, mas que a gente possa ampliar um pouco a nossa visão, né, sobre nós mesmos e sobre o desenvolvimento humano. Eu queria primeiro, antes de mais nada, agradecer, né, à coordenação de Minas, do Petworth Minas, pelo convite, especialmente o pessoal que faz parte do Prata da Casa, Ivone, Flávia, Célia, e que me ajudaram nessa semana a preparar, já fizeram todo um trabalho comigo antes, e que com isso a gente vai aprendendo um pouquinho mais a cada dia. E para aqueles que são novatos, que ainda não têm, né, uma familiaridade com o Pathwork, eu espero que a gente possa, com essa nossa fala e nossa conversa, tocar, né, um pouquinho os corações, ampliar um pouquinho a visão, né, de vocês sobre o Pathwork e sobre nós mesmos. Antes da gente começar e antes de eu introduzir o tema, eu queria fazer uma pequena harmonização. Então, eu queria pedir, vou compartilhar aqui um som, uma música, e queria pedir que todo mundo fechasse os olhos para que a gente possa entrar um pouco dentro de nós mesmos. Deixa eu ver aqui. E vamos então, ao fechar os olhos, vamos respirar profundamente. Vamos expirar mais do que inspirar, deixando todo o ar sair dos nossos pulmões, liberando tudo, deixando entrar um ar novo.
E vamos voltar para dentro de nós mesmos, perceber nosso corpo assim como um portal. E ao abrir os olhos, nós nos comunicamos com o resto do mundo. E ao fechar os olhos, temos uma comunicação especial conosco, uma conversa íntima e mais profunda. Então vamos caminhando para dentro de nós mesmos. E ao caminhar para dentro de nós, vamos observar os diversos compartimentos, os diversos eus que moram dentro da gente. Passamos por um lugar cheio de máscaras, algumas sorridentes, outras com expressão raivosa, outras com expressão poderosa ou indiferente. Vamos caminhando e observando essas máscaras. Máscaras que usamos no nosso cotidiano para ter uma aparência que não corresponde muitas vezes ao que nós somos e sentimos. Ao caminhar, dar mais alguns passos, vamos chegando a uma região mais densa, uma região que a gente conhece, mas que fica bem fechada dentro de nós mesmos. Uma região onde encontramos o nosso orgulho, a nossa obstinação, os nossos medos, nossa raiva, nosso desejo de vingança, nossa destrutividade. Uma região que é tão trancada que muitas vezes nós não temos muito conhecimento dela. Mas mesmo assim nós vamos caminhando, observando também uma parte que é lixo nosso, muito lixo. Mas observando que toda essa região traz muita energia, uma energia distorcida. Então nós visualizamos uma luz, vamos caminhando em direção a ela. Vamos entrando mais e mais nessa luz, até que chegamos numa região clara e luminosa. Uma região onde existe uma massa branca e borbulhante, como o guia nos fala, e parte dessa massa maior é a nossa parte luz, é a nossa parte que explode em muitas sementes de amor, sabedoria, de uma inteligência autônoma. E aqui nós nos sentamos e ficamos um pouco sendo embebidos por essa luz. Então vamos sentindo essa luz penetrar sobre nós, sobre o nosso corpo, limpando nossas células,
trazendo bem-estar, fortificando, nos dando coragem. E de repente vamos sendo luz, vamos nos envolvendo em toda essa luz e vamos nos sentindo plenos de luz. E quando estivermos plenos, vamos oferecer com a nossa mão direita parte dessa luz que somos nós e receber com a nossa mão esquerda parte da luz que vem de uma outra pessoa que está aqui nessa sala hoje conosco. Nesse dar e receber, formamos então uma grande corrente de luz, criando um campo energético propício para o nosso trabalho. E é desse lugar que nós convidamos nossos guias pessoais, os guias do Pathwork, para que com eles juntos possamos dar mais um passo em direção ao nosso conhecimento. E assim vamos aos poucos voltando para essa sala. No momento em que sentirmos plenos e satisfeitos, vamos abrir nossos olhos e iniciar nosso trabalho de hoje. Bom, gente, então nós vamos hoje apresentar um tema que é um tema bastante instigante, né? Que é a máscara. E eu trouxe uma pergunta logo de cara quando eu pensei no tema, que é: você tem consciência de que usa máscara? Bom, a gente sabe de máscaras, né? A gente já usou máscaras aí nas festas, né? Mascaradas, etc. Mas será que nós temos consciência do momento em que nós estamos usando a máscara? Que aquilo é uma máscara? Esse é o grande pulo do gato. Como é que nós vamos identificar que nós estamos trazendo, né, para o convívio a máscara, ou se nós estamos falando por meio do nosso eu real, do nosso eu mais interno? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho esse tema da máscara, trazendo à luz do Pathwork os conceitos, alguns conceitos, e também identificando, procurando identificar em nós mesmos, né, esses momentos em que a gente usa máscara, né, e que usamos tanto nas questões mais sociais, quanto nas relações mais interpessoais, nas relações mais próximas, né, com nossos parceiros, nossos filhos, nossos amigos queridos. Então, para isso, para instigar um pouquinho o nosso trabalho, eu vou, então, começar compartilhando aqui os slides e, e vou trazer para vocês uma música, um trechinho, um minuto só, da música de Chico Buarque, que a maioria de vocês deve conhecer, que chama Noite dos Mascarados, que é uma música de 1966. E nessa música ele faz, então, um diálogo, um pequeno diálogo entre um homem e uma mulher, né, que estão mascarados numa noite de carnaval, se encontrando, né, flertando, se seduzindo. E aí tem um jogo, né, um jogo de esconde-revela. E esse jogo de esconde-revela que ele traz na música é que nós vamos trabalhar hoje também. Como é que essa máscara, ora nos esconde, ora tiramos a máscara, nos revelamos? Como é que é esse uso, né, que a gente faz dessa máscara e por que será que a gente faz o uso dessa máscara? Então, nós vamos ouvir durante um minuto a música e eu gostaria que vocês sintonizassem com a música e sentissem um pouco, né, como vocês podem identificar esse uso de máscara em vocês, né,
E o que que essa música também se relaciona, como ela se relaciona com o tema de hoje que nós vamos trabalhar. Depois que a gente ouvir esse 1 minuto, eu vou dar 1 minuto também de silêncio, nós vamos fechar os olhos, se vocês tiverem aí lápis e papel, vocês podem pensar, nós vamos pensar um pouquinho, né? Nesses momentos em que a gente usa máscara, se vocês quiserem anotar palavras-chave, alguma coisa, que no final nós vamos fazer uma partilha, tá bom? Combinado? Então vamos. Bom, a palestra, como vocês viram lá no chamado, né, na divulgação, ela foi baseada no capítulo 6 do livro Eu Sem Defesas, da Susan Tezenga, que também se baseou em várias, né, que eu coloquei lá, várias palestras do guia, né, que nós já até trabalhamos com ela, e para poder compor o capítulo, tá? Espera aí, gente. Bem. Quem é você? Adivinha se gosta de mim. Hoje os dois mascarados procuram os seus namorados, perguntando assim: Quem é você? Diga logo que eu quero saber o seu jogo, que eu quero morrer no seu bloco. que eu quero me arder no seu fogo. Eu sou seresteiro, poeta e cantor. O meu tempo inteiro só zombo do amor. Eu tenho um pandeiro, Só quero violão. eu nado em dinheiro. Não tenho tostão. Fui porta-estandarte, não sei mais dançar. Eu, modéstia à parte, nasci pra sambar. Eu sou tão menina. Meu tempo passou. E eu sou colombina. Eu sou Pierrot, Mas é carnaval. Não me diga mais quem. Então, gente, estão me escutando? Escutando? Todo mundo? Sim, sim. Então vamos agora só fechar os olhos. Ops, 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 ops. Vamos fechar os olhos rapidamente, só 1 minutinho, e vamos pensar. Você tem consciência de que usa máscara? Em que circunstância, em que momentos você usa mais máscaras? O que que você sente quando está usando uma máscara? Você percebe se esse uso da máscara dá certo, é conveniente ou não? Então, quem quiser anotar alguma coisa, alguma palavra-chave, alguma coisa para poder conversarmos depois, vou dar 1 minutinho também.
Bom, gente, então vamos começar, né, a conversar um pouco sobre o tema. Antes eu queria que eu não agradeci a presença do público todo aí, muitas colegas que eu estou vendo agora, pessoal de grupo de estudo também, e outras pessoas que eu não conheço, mas que com certeza, né, já têm aí uma grande trajetória. Então, falar da minha honra que eu sinto, né, de ter vocês todos conosco nessa tarde, tá? Eu não tinha ainda agradecido. Bom, então, assim, o que que a gente vai chamar de máscara, né? O que que é essa tal de máscara? Na psicologia, a gente vê que as máscaras, né, ela pensa as máscaras sociais como assim personagens que nós vamos criando e vamos usando, né, no nosso dia a dia, principalmente para a gente poder se adequar às expectativas sociais e também para evitar julgamentos, né? Então a gente usa aquela máscara que a gente sabe que vai dar certo, vai colar, né? Vamos para uma festa, mesmo que a gente esteja lá achando a festa muito chata, muitas vezes a gente está sorrindo e se adequando àquele momento, né? Uma forma. No Pathwork, a gente vê que essa máscara, a gente vai trabalhar um pouco mais profundamente, né, com o conceito na perspectiva do Pathwork, que seria, então, uma tentativa de criar um ser perfeito, né? É a manifestação da nossa autoimagem idealizada. O que seria essa autoimagem idealizada? E o que seria esse ser perfeito? Por que a gente quer ser tão perfeito, né? Então, assim, a primeira pergunta que a gente se faz quando a gente coloca uma máscara, né? Quando a gente ou está numa situação e que precisa interagir, né, dentro daquela situação seria, né, que você vai saber que você está usando máscara, é quando você pergunta, que impressão que eu quero criar? O que eu quero criar de impressão aqui, né? Por que eu quero criar essa impressão? Ah, eu quero mostrar que eu sou bem inteligente, ou que eu sou sabida, ou que eu sou, né? Eu me lembro quando eu era bem jovenzinha, meu primeiro namorado, ele era muito intelectual e a turma dele era super intelectual. E eu ficava meio apertada, porque eu não tinha tanto conhecimento igual eles tinham. Já estava na faculdade, ainda estava fazendo, terminando o segundo grau, né? Então, eu me lembro que eu era muito esperta, eu ficava, esperava eles falarem, eu fazia muita pergunta, porque eu não sabia de que eles estavam falando, às vezes falando de um autor de livro que eu não desconhecia. Em vez de eu falar que eu desconhecia, eu fazia mais perguntas. Aí eles me davam as respostas e aí eu falava sobre aquele assunto, discorria. Então, era uma máscara que eu usava para não mostrar a minha ignorância em relação àquele assunto e para ficar à altura do meu namorado, que era muito, né, ui, 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 era muito sabido, né, era muito conhecedor das coisas. Então, essa é uma máscara que a gente usa, é uma forma que eu usava, mas me dava muita ansiedade. Muitas vezes me dava muita ansiedade, porque era um grupo muito politizado, e eu ainda era muito novinha, a mais novinha, e tinha certas dificuldades de seguir, né, toda aquela conversa. Então, essa primeira pergunta, que impressão que eu quero criar, né? Eu quero criar a impressão de que eu sou uma pessoa muito lida, muito culta, etc., né? Então, olha só, quando a gente está usando a máscara, nós desconectamos com o nosso eu real, com o que nós somos, com o que pensamos, com o que sentimos, e voltamos para o outro. O que é que o outro quer que eu seja, que eu pense, que eu sinta? Porque eu tenho aí um intuito, né, de agradar, ou então de afastar aquela pessoa, ou então até de controlar, né? Eu quero controlar, então eu olho bem o que o outro está fazendo para trabalhar em cima do controle sobre ele. Então, a máscara, o problema maior dela é que ela nos desliga dessa nossa fonte interior. Mas aí a gente pode se perguntar, por que a gente quer criar esse ser perfeito? Por que a gente quer dar essa impressão? Por que a gente não pode assumir quem que a gente é, né? Na realidade. Então, a máscara é um mecanismo que é construído desde lá da nossa infância, né? Desde a infância, como nós vivemos num mundo de dualidade, num mundo que não é perfeito, um mundo humano, né?
nós somos feridos quando criança. Por quê? Porque nós não fomos amados 100% como a criança deseja que seja amada, nós não somos vistos, reconhecidos, cuidados com exclusividade, né? A vida não é assim. Mesmo que tenhamos pais bem amorosos, pais cuidadosos, mesmo assim, esses pais também são humanos, também não são perfeitos, também são imperfeitos. E muitas vezes eles vão nos rejeitar, muitas vezes eles vão negligenciar, e outros que realmente, né, vêm de famílias com pais bastante negligentes, etc., né, e até coisas muito severas que a gente conhece e sabe, né, que existem. Mas então, desde cedo, a criança começa, nós vamos construindo um outro eu, né, que ele vai chamar, não peço, que a gente chama do eu máscara, para esconder também essa criança vulnerável que foi ferida. Então, é um mecanismo, né, onde a gente coloca um anteparo, né, um eu falso, né, entre o outro e essa criança ferida. Para quê? Porque nós não queremos ser feridos novamente, né? Nós não queremos sentir aquela dor. Então, a gente coloca esse anteparo e se apresenta para o outro, né, com essa máscara, protegendo a nossa criança ferida. Então, também um mecanismo de defesa, um mecanismo de proteção. Então, como a gente pode ver, esse eu máscara, ele é como nós, né? Para quem é do Patchwork já conhece, né, bem essa metodologia e essa forma de ver a personalidade humana, e para outros não, né? Nós somos cheios de eus dentro da gente, né? Não somos só um eu. Nós temos vários personagens dentro de nós. E nessa área, nessa parte, o guia vem nos trazer pelo menos 3 personagens, que seria a máscara, né, que é essa camada exterior da nossa personalidade, com a qual a gente se identifica superficialmente, né, que a gente apresenta, né, de uma forma superficial para o outro, exatamente impedindo que o outro nos conheça mais profundamente. Abaixo dessa máscara, nós vamos ter o que ele vai chamar de eu inferior, que é aquele outro eu, né? Que é dotado de todas as nossas negatividades, nossos defeitos, né? Nossa destrutividade, e o eu superior, que seria aquela parte nossa, né? Que tem toda a corrente de energia vital, que flui livremente. Então, esse eu superior, ele é chamado também de centelha divina, chamado de eu divino, ou chamado de força maior, né? A força do universo. É toda essa força do universo que perpassa, né, tudo, né? Toda a natureza, todos os planetas, né? Tudo, né? Todos os seres, né? Nós também temos essa força dentro da gente. E essa força é que, na realidade, somos nós, né? Que temos que desenvolver essa força, né? Fazer com que essa força possa atuar para transformar esse eu inferior numa corrente positiva, que a energia de um e de outro é a mesma. Mas as máscaras impedem isso, porque elas tampam, né? Elas não deixam o eu inferior, inclusive, aparecer para ser trabalhado. Então, eu coloquei aqui, no livro da Susan, ela traz aqui um diagrama para a gente entender esses 3 eus, né? O eu máscara, olha, o que ficaria do lado de fora, né? Tampando o eu inferior, porque a máscara tem essa função também. Ela não quer mostrar a nossa negatividade. Então, eu crio um ser, né, perfeito, que tampona essa minha destrutividade, essa minha negatividade, tampona meus defeitos. Só que eu vou criando, criando, ele vai crescendo, crescendo. Depois, a primeira crítica que a gente recebe, desmorona tudo, porque é um eu falso, não é um eu real, né? Então, nessa segunda camada, ela coloca o eu inferior, né? E ela chama do eu superior, ela chama de Deus, ou o eu unificado. A gente pode chamar de força vital, centelha divina, como a gente quiser. Mas aqui, a gente vai ver que nesse eu superior, os aspectos deles, que são amor, o poder e a serenidade, que é aquilo que nós trazemos de melhor, eles são tomados pela máscara e são distorcidos. Então, o amor, por exemplo,
Olha só, essa força vital nossa não passa, não consegue passar, está tampado pela máscara, a máscara arruma um falso amor, né? Já que não posso ter o genuíno, eu faço um falso. Então, essa máscara que a gente chama de máscara do amor, ela está muito baseada na submissão e na dependência, né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, de uma forma melhor. Depois, a máscara do poder, né? Onde também distorcida do poder real, do poder do eu superior, e essa máscara, então, ela vai ter como componente a agressão, a agressividade e o controle, e a serenidade, que também é distorcida pela nossa máscara, que vai trazendo um distanciamento e um retraimento. Então, eu me afasto. Esses mesmos eus, que como ela coloca aqui, deixa eu jogar aqui embaixo, ela vai falar, poxa, mas essa máscara não cobre tudo, tudo isso vaza, nós somos seres vazados, isso vai vazando por nós o tempo todo. Então, aquele primeiro diagrama, ele não é tão bom assim, porque é como se fosse a máscara tampando o inferior inteiro e tal. Então, ela traz esse outro diagrama que é mais flexível, mais fluido. Então, olha para vocês verem, o nosso eu superior, ele está vazando aqui, ó. Isso é uma personalidade comum, que não tem muito trabalho, ele vaza, mas ele encontra muito com o eu inferior, que também vaza, que sai nos nossos momentos de fúria, nos nossos momentos de destrutividade, de vinganças, pequenas vingancinhas, grandes vinganças, etc. E a máscara aqui tampando, tentando tampar o eu inferior também, né? A máscara se envergonha de que esse eu superior possa ser mostrado, então ela cria um arremedo aqui e tampa isso. Ela vai dizer para a gente que na personalidade evoluída, ela construiu esse outro diagrama mostrando que nessa personalidade evoluída, a massa continua inferior, mas eles já são bem menores. E olha, eles são um cinza mais claro, menos denso, porque aqui nós temos mais espaço para o eu superior trabalhar, para o eu superior poder atuar, ou seja, para a nossa parte boa, a nossa parte que produz, que tem essa força vital para ela poder se expandir. Então, ela mostra aqui um campo mais expandido. O eu inferior ainda sai, a máscara ainda tampa, mas com menos vigor, vamos dizer assim. Isso por quê? Porque nós passamos a ter consciência do uso da nossa máscara e consciência do nosso eu inferior. Então, com essa consciência, né, a gente vai podendo manejar melhor essas situações, né? A máscara aparece, a gente fala, apareceu, nossa, mãe, foi mal, né? Fiquei com aquela cara de boazinha, mas não estava boazinha nada, ou então, saiu aquele meu eu inferior, né? Rodei baiana, o que eu posso fazer? Mas nisso a gente já começa a não negar, né, esses aspectos da gente, a aceitar e tomar responsabilidade por eles. Bom, então vamos ver então como é que seria essa origem dessa autoimagem idealizada, ou seja, como é que nós criamos essa falsa ideia, né, do ser perfeito? De onde vem isso? Né? Por que a gente faz isso? Né? Então, olha só, esse ser perfeito, né, que seria essa autoimagem idealizada, que a gente quer mostrar para o público, é sempre aquele ser que eu gostaria de ser, que eu deveria ser, que eu acho que eu deveria ser, eu gostaria de ser, mas eu não sou ainda, não sou ainda. Mas eu não quero aceitar isso, que eu não sou ainda. Então eu finjo que eu sou, sim, né? E apresento essa autoimagem idealizada, e muitas vezes eu vou acreditando tanto nela que eu vou me distanciando cada vez mais do meu eu real, eu não vou sabendo o que é esse meu eu real, né? Então, olha só, a origem disso vem da dualidade humana, né? Às vezes, a experiência mais dolorosa para a criança, né, é ser rejeitada ou ignorada pelos pais. Então, quando a criança submete a experiências de rejeição, de ser ignorada ou outras, né? A primeira coisa que vem à mente é ela se culpar por essa rejeição. Poxa, se eles fizeram isso comigo, é porque eu devo ser uma pessoa má, né?
Então, ela aí, desde o início, essa máscara começa a ser criada. Eu preciso saber que eu sou uma pessoa má. Porque se eu for uma pessoa má, eu vou ser rejeitada. E que eu preciso de amor e de proteção e de cuidado. E isso, para a criança, é vida e morte. É vida e morte, porque uma criança que for realmente rejeitada e não cuidada, ela pode até morrer, né? A criança depende do adulto para poder viver, para ser alimentada, para ser cuidada, ter amor, etc. Então, eu devo ser uma pessoa má. Então a criança começa a criar um outro ser bonzinho, né? Para agradar os pais, para ter em troca amor e afeição e cuidado que ela precisa, né? Então essa autoimagem idealizada seria um antídoto para a sua maldade. Na cabeça dela crio esse ser, pronto, está resolvido, não sou má mais. Ou seja, eu sei que eu sou, tenho uma coisa má dentro de mim, mas eu vou ficar caladinha, quietinha, ó, para esconder isso aí. Então, ela começa a negar esses sentimentos reais, porque ela vai ter momentos de raiva, momentos de fúria assassina, né? Que ela quer pôr para fora, mas ela pensa, se eu colocar isso, vou ser rejeitada, se for rejeitada, eu não tenho cuidado, e aí, né, tô mal, né? Então, com isso, ela vai consolidando a construção da máscara. Então, eu vou dar um exemplo meu para poder ficar mais fácil. Para quem já me conhece, tem muita gente aqui que já conviveu comigo esses anos todos e conhece esses meus exemplos, pessoas também do meu grupo de estudo. Mas quando eu era criança, esse exemplo foi um exemplo interessante que eu fui vendo, que eu tomei consciência disso bem tarde, né? Quando eu era criança, eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai, eu tinha 6 anos de idade. E a gente morava antes em São Paulo, a família do meu pai era protestante, né? E a gente ia para a igreja, todas aquelas coisas. Ia para a igreja, eu ia para a escola dominical, eu me achava uma pessoa boa, né? Uma pessoa de Deus e tal. Era tudo normal. Quando ele morreu, nós viemos para Minas e fomos para o interior de Minas, onde a religião católica era muito forte, né? E pela ignorância naquela época, né, das pessoas, o padre, e eu tinha que estudar na escola católica, que era a única escola, a melhor escola que tinha. Toda a minha família era católica, era a família da minha mãe, e todos estudavam lá, e eu tinha que estudar lá também, né? Mas as freiras falaram que só me aceitariam se eu não contasse para ninguém que eu era protestante, que aquilo era um grande segredo. E o padre falava na missa que protestante era filho do demônio, né? Então eu não entendi nada, por que que eu passei de ser, né, de boa, de Deus, eu passei de repente a ser do demônio, filho do demônio. Então aquilo para mim foi um choque, né, muito grande, porque eu fui jogada na escola, eu tinha que cumprir todos os rituais e ninguém me ensinou nada, ninguém me ensinou a rezar, ninguém me ensinou a fazer todo aquele ritual católico, joelho, levanta, faz símbolos e tal. E eu fui aprendendo na marra ali, né? Para mim, ficou muito claro, né, que ali que eu não era do bem, eu tinha alguma coisa estranha, né, que eu era fora daquele contexto. Ali as pessoas, o que eu tinha na minha essência não tinha valor para aquele grupo, né? E que eu tinha que mudar, eu tinha que inventar uma outra pessoa. Então, inclusive, assim, até o jeito de eu falar, que eu falava com sotaque paulista, aí eu passei a falar super mineira, eu tive que criar uma outra pessoa, um outro personagem, né, para sobreviver naquilo ali, porque era segredo, eu não podia contar. Então, eu fui vivendo aquilo tudo, e claro que a máscara da boazinha foi, né, exacerbando aí, de toda forma. Depois eu me revoltei, virei uma adolescente, adulta, e foi interessante, porque foi só no Patchwork, muito, né, agora, assim, recentemente, há 10 anos atrás, vamos dizer assim, que eu contava essa história muito com a máscara do poder, porque antes eu era boazinha, que ficava tentando agradar as pessoas, depois eu virei a poderosa, porque aí eu dei uma banana para tudo, falei, agora vale mais eu, mas continuava na máscara do poder. E eu contava essa história, assim, me gabando muito. Ah, olha que legal, ninguém me ensinou, aprendi na marra, tive que aprender tudo sozinha, sem script. Eu sempre contava, assim, fazendo piada, fazendo graça, né? Como que isso aconteceu? E foi num grupo do Petro, uma vez, num dos módulos, que me falaram isso, poxa, mas isso não é uma história engraçada, isso não tem nada de engraçado. Isso aí tem muita dor por trás disso, muita dor. Foi aí que eu desmoronou a minha máscara, né, minhas 2 máscaras, e eu comecei a sentir a dor daquela menina mesmo, né? Foi muita dor. E a partir daí
fui tomando consciência, né, desse uso meu das máscaras, como é que eu usava para me proteger, e fui recompondo, né, toda aquela história que a menina viveu e que ficou escondida esse tempo todo, né? Então, eu acho que é interessante, assim, contar um exemplo só para vocês verem como é que a gente vai, né, usando as máscaras, a gente vai se defendendo pela vida fora da dor, né? Então, a máscara, no fundo dela, tem uma dor, né? Tem uma dor que a gente precisa de encarar, que é a dor de coisas que a gente viveu muito antigamente, né? Muito primitivamente. Então, olha só. Então, essa máscara, ela está muito perto, né, das imagens. A imagem, olha só, a imagem seria uma falsa conclusão ou generalização sobre a vida. Então, nesse meu caso, por exemplo, se falar que agora eu sou do mal, né, eu devo ser uma pessoa má, então eu não tenho valor para esse pessoal, eu não tenho valor, né? Eu não tenho valor, eu tenho que mudar isso. Então, essa questão de eu não tenho valor, o que eu sou não serve, o que eu sou não vale, né? Foi uma imagem que foi criando e se consolidando, se consolidando. E como diz a Sônia, que está presente, né? Já pós-doc, né? Eu fui fazendo coisas para sentir que eu tinha valor, estudando muito, fazendo muita coisa, etc., para provar o meu valor. Mas é um saco sem fundo, porque nunca isso consegue, porque isso está ancorado nessa imagem e nessa falsa conclusão, e que nunca eu vou chegar ao meu eu real, né? Posso fazer o que eu quiser, que uma hora isso vai desmoronar. E a máscara? A máscara seria uma falsa fachada, né? Então, diante daquela imagem que está ali, né? Eu falo muito que a imagem é como se fosse um nódulo, né? Uma coisa dura no nosso campo energético, está fluindo tudo, aí, pum, a imagem é aquilo ali. Então, tudo, né, vai contribuir, né? A gente vai alimentando aquela imagem. E essa imagem vai atraindo, né, as circunstâncias da vida para provar que, no caso, eu não tenho valor, entendeu? Que eu sou não vale, né? Então, eu vou atraindo e também vou ficando atenta, porque eu estou esperta, atenta para ver se isso vai aparecer de novo na minha vida. E cada vez que aparece, eu confirmo. Tá vendo? É isso. Então, a minha reação, a reação nossa, né, é de aumentar a máscara, porque a fachada que eu pus, ela está fraca, está vazando, as pessoas estão vendo isso. Então, não pode, eu teria que aumentar essa minha fachada. Então, essa máscara é uma defesa que nós vamos criar em reação à imagem principal ou à conclusão negativa principal sobre a nossa vida, né? Gastamos muita energia com isso. Quando a gente cria essa defesa faz com que a gente negue os sentimentos reais e que a gente, né, passe a multiplicar os sentimentos, né, de desvalorização, de rejeição, etc., que nós viemos vivendo a vida toda. Quando a gente aceita o sentimento, no caso, né, nesse momento lá no Patchwork, que essa coisa caiu, né, e que eu vi, poxa, isso não tem nada de engraçado, que eu fui ver a dor, fui lá visitar essa dor, né, fui aceitando isso tudo. Então, começou ali um trabalho para dissolver essa máscara e esse tipo de defesa. Então, assim, a partir disso, a gente pode aprender a encarar o confronto e a crítica como um retorno valioso. O que quer dizer isso? Porque com a máscara, qualquer crítica que venha, a gente desmorona, né? A gente cai. Mas quando a gente está disposto e começando a trabalhar para tirar essa máscara e encontrar com o nosso eu inferior, a crítica ela vem mostrando aspectos do nosso eu inferior. Então, como a gente já está aberto, não, eu vou ver, né, o que tem aí de dificuldade minha, etc. Isso passa a ser um retorno valioso, passa a ser uma pérola, né? Eu passo a agradecer aquele que faz a crítica a mim, porque é um ponto que eu não estava vendo e que eu posso, a partir dali, trabalhar nessa minha dificuldade, nessa minha negatividade e transformar essa negatividade em positividade. Então, como ela diz, nós não precisamos ficar arrasados com isso, né? Hoje, na nossa fase adulta, a gente já pode cuidar de nós mesmos. Então, essas coisas que aconteceram, não existe mais a possibilidade, por exemplo, para mim,
de ser expulsa, né, da escola, de ser humilhada, de ser. Não existe isso mais. Isso acabou, já passou. Só que a nossa parte imatura, interna, ela fica presa nesses medos. Então, é por isso que a gente continua usando as massas com medo de chegar nesse lugar, né? Mas isso, hoje em dia, nós mesmos, como adultos, podemos cuidar dessa nossa criança. Então, olha só, né? Como a gente acredita que somos rejeitados pelo que nós somos, o que nós somos não vale, a gente passa a criar a máscara da perfeição, que seria essa autoimagem idealizada. Se, como eu sou, não serve, eu crio uma outra pessoa e e o tempo todo atenta. O que que eles querem ouvir de mim? O que que eles querem que eu faça? Como eles querem que eu me comporte, né? Então eu vou desconectando cada vez mais de mim, o tempo todo muito em alerta, né? Uma ansiedade, uma energia gasta nisso. Mas as pessoas cheiram a máscara. Essa máscara fede um pouco, né? Não tem um bom cheiro. As pessoas percebem que aquilo não é verdadeiro, né? E quando elas percebem que não é verdadeiro, elas começam a nos rejeitar mesmo. É normal. Essa menina aí está inventando. Pô, isso aí não tem muito a ver, não. Isso aí não está colando. A gente acha que as máscaras vão colar, mas a maioria das vezes elas não colam. E aí, o que que acontece? Nós somos rejeitados porque usamos a máscara. E aí, o que que a gente faz? Poxa, essa máscara não está valendo, deixa eu arrumar uma mais poderosa, né? E a gente vai aperfeiçoar a máscara. Igual naquele filme lá do Darth Vader, né? Lá do Guerra das Estrelas, né? Que o cara era todo destruído e tal, ele tem uma máscara grande, então ele é poderosíssimo e tal. No final, né? Você vê que ele faltou um monte de pedaço dele, né? E eu brinco também, às vezes eu brincava muito com as professoras que eu trabalhava, falava, olha, todo super-herói usa fralda, tá? Não adianta não. Agora tira aquela roupa de super-herói, lá embaixo tá ele pelado de fralda. Por que que ele tá de fralda? Tá morrendo de medo. Medo de tirar aquela roupinha de super-homem, porque se tirar ele vai ficar pelado, vai virar uma pessoa comum, vai virar um de nós, né? Então, eu fico brincando, não se preocupe, os super-homens todos usam fralda. E nós também, né? Muitas vezes. É bom, então aqui ele vai falar dos três tipos de máscara: a máscara do amor, a máscara do poder e a máscara da serenidade. Por quê? Porque são várias máscaras, mas essas máscaras, elas são as mais, vamos dizer, fortalecidas, porque elas são distorção direta lá do nosso eu superior. Então, se a gente não consegue amar pelo que nós somos e tal, a gente inventa um amor, né? Um amor falso aí, um amor é um arremedo, né, do amor, um arremedo do poder e um arremedo da serenidade, que são os nossos atributos divinos. Então, em cada uma máscara, eu fui tirando a crença que rege essa máscara e o efeito, né? Qual que é o efeito em nós mesmos quando usamos essa máscara? Então, a máscara do amor, por exemplo, a crença é, poxa, eu preciso ser amado a qualquer custo, né? Então, por quê? Senão eu estou perdido, né? Eu tenho que amar, né? Alguém tem que me amar, né? Então, essa tentativa de ter amor a qualquer custo, né, faz com que a gente crie um falso bonzinho, um falso amoroso, né, que você está constantemente amoroso, você aceita tudo, você entende tudo, você abre mão de tudo, você ajuda em tudo, né? Você é aquela pessoa que está o tempo todo disponível, não tem vida própria, né? Falou, tô lá, né? Então, com isso, você cria uma relação de submissão, de dependência, uma tentativa de comprar esse amor e aprovação dos outros, né? Então, às vezes, a gente até não tenta comprar muito o amor, mas a gente quer a aprovação, né? Então, a gente faz de tudo para ter a aprovação, né? Do outro. Eu agora estou aqui, exposta, fazendo palestra para todo mundo, né? Provavelmente querendo aprovação também. Um ladinho meu falou, opa, eu preciso agradar meu público.
E um outro lá está bem sintonizado com quem eu sou mesmo, né? E fala, poxa, eu vim aqui para dar o meu melhor, né? E aí as pessoas vão usufruir disso ou não, né? Mas, quando a gente quer aprovação, a gente quer de qualquer forma. Aí a gente, né, bate o pé e pronto. Então, a nossa segurança e autoestima vão ficar na mão de alguém, né? Isso vai ficar na mão de alguém. Se alguém não traz não nos valida, né? A nossa validação, ela não vem de dentro, ela passa a vir de fora. Ah, que bacana que você é. Não, você é bacana. Não, você é isso. Não, você é aquilo. Ou seja, não tem problema as pessoas validarem a gente. O problema é a gente ser dependente exclusivamente da validação do outro. É bom a gente ouvir, né? É ótimo ouvir um elogio, uma coisa, né, sincera, é muito bom. Mas o problema é quando a gente só opera, né, com essa validação exterior. Então, com isso, a gente está na mão do outro. Se o outro faz uma crítica, pronto, arruinou tudo, não me ama, não me quer, e pronto, né? E só vale quando o outro está validando o tempo todo a você, né? Então, essa é uma busca de amor, olha só, protetor como na infância. Então, é assim, é nosso lado imaturo, né, que opera do mesmo jeito que a gente operava quando a gente era criança e que a gente precisava. Quando a gente era criança, isso era válido, a gente precisava disso, né? Mas agora não, agora nós mesmos podemos nos validar. Então, o processo de desenvolvimento é exatamente saindo do outro, da dependência, que o bebê é totalmente dependente. Se a mãe não amamentar, ele morre de fome. Deixa aí um dia o bebê no berço e vai embora passear. Quando você volta, né? Como é que está o bebê? Precisa de um dia, não menos. Então, essa dependência é real e o risco de vida, a morte é real. Mas depois, o que que acontece? Nós continuamos operando com esse sistema dentro da gente, a nossa parte natura. Então, a gente acaba ficando muito na mão do outro. A pessoa cede, né, e quer que os outros cedam a ela. E o pior, tem a tendência a jogar a culpa no outro. Como você não responsabiliza por quem você é, deixa essa responsabilidade na mão do outro, então o outro vai ter culpa, o outro é culpado. Se ele não está te amando do jeito que você quer, a culpa é dele. E qual é o efeito disso para nós, na nossa personalidade? É um profundo ressentimento e amargura. Então, a crença precisa ser amada a qualquer custo, e o efeito é um profundo ressentimento e amargura. Na máscara do poder, a máscara do amor está de cá, o poder está de lá, né? Parece que elas são bem opostas, na aparência são, mas no fundo, não, né? A crença é, se eu lutar e for agressivo, eu vou ser invulnerável. Porque o medo é de expor a vulnerabilidade, né? A nossa parte vulnerável. E ser invulnerável seria o ideal, né, de quem tem a máscara do poder. Então, vai querer controlar, vai ser agressivo, vai ser competente, dominador, e fugir demais dessa vulnerabilidade da infância. Essa dependência, né, é, da vitória e da libertação das necessidades e da fraqueza humana. Isso quer dizer que eu não ligo mais para isso. Isso aí é de menos para mim. Amor, essas coisas, eu passo longe, né? Vai para outro lado da rua. Então, a pessoa tem uma atividade muito grande, frenética, e é muito competitivo, né? Uma visão pessimista e egoísta da vida, e vai valorizar muito o autocontrole, muito uma pessoa muito autocontrolada. Mas, muitas vezes, esses sentimentos negativos vão sair também, lógico, porque tudo sai pelas frestas, gente. Como vocês viram lá no diagrama, nós somos todos vazados, vai saindo, né? E culpa o outro pelo seu fracasso. O tempo todo a culpa é do outro. Por quê? Porque eu não assumo a responsabilidade por mim mesmo. Então, o efeito para nós é a vergonha e o fracasso. Porque toda máscara, ela vai fracassar. Isso aí é algo certo, né? Por mais que a gente se dedique a construir, ela vai fracassar em algum momento. Então, esse fracasso da máscara vai levar a pessoa à vergonha e ao fracasso. Na máscara da serenidade, a crença é: se eu negar, meus problemas vão desaparecer. Então não quero ver. Fecha tudo, esconde, né? Não quero ver.
Então, vai fugir das dificuldades, da vulnerabilidade, vai ficar sempre distante, serena, estou por cima de tudo, isso não me afeta, né? Então, o retraimento, né? O sentimento é retraído, o sentimento existe, mas ele fica guardado, fica fechado, né? Então, tem uma indiferença pela vida, né? A pessoa é cética, tem um falso distanciamento espiritual, né? A pessoa se coloca acima das dificuldades. Então, vai ser uma pessoa fria e não vai ser afetada pela vida. Ih, o pau pode comer por aí, que eu não estou nem aí, eu estou aqui, né? Estou fechado, fechado, e sente um certo desprezo pelos esses simples mortais que estão aí. Então, é diferente, né, da serenidade, daquele que está consigo, que é sereno, mas que tem compaixão pelo outro, que está engajado na vida, que está, né, contribuindo na vida. Esse aqui se afasta da vida. E qual seria o efeito disso para a própria pessoa? O embotamento e o desespero secretos. Então, guardo aquilo tudo. E morro de medo também dessa máscara cair, porque quando cair vai ver tudo, né? É como se fosse uma propaganda, gente, enganosa, né? Aquelas propagandas enganosas. Vende um peixe, mas não é nada daquilo. Bom, aí ela vai falar também, né, das máscaras combinadas. O guia vai falar que nós não usamos apenas uma máscara, né? A gente usa um montão de máscaras. Às vezes a gente usa num lugar uma máscara mais do que a outra, né? Muitas pessoas que são submissas em casa, que têm na relação afetiva, amorosa, tem uma máscara do amor, que é todo ser submisso. Muitas vezes no campo do trabalho tem uma máscara do poder, vai lá e ó, né? E controla todo mundo, é agressivo, né? Competitivo, etc. E muitas vezes também a gente, em outras áreas, com amigos, pode ter uma máscara de retraimento. Não me afeta, passa por cima. Está sempre de uma forma superficial nas relações. Nessa imagem eu gostei muito dela, que a gente pode ver à esquerda, né? Uma máscara sorrindo, né? Como se fosse a máscara do amor, quer agradar. Se você olhar o meio, né? Os olhos aí fecham, né? A agressividade, a competitividade. E o do outro lado, aquela cara meio de, né? De retraimento. Não estou nem aí, não vou fazer nada. Azar, vocês que fiquem por aí. Então, ela tem um momento em que a gente vê que essa autoimagem idealizada pode exigir da pessoa que combina essas máscaras algo muito louco. Porque, olha só, tem que ser, para ser da massa do amor, eu tenho que ser altruísta para receber amor, tem que ser egoísta para poder ter o poder, e ser distante e indiferente para não ser perturbado. Então, é uma confusão danada, né? A gente faz uma miscelânea. Então, à medida em que a gente vai tomando consciência dessas máscaras, a gente pode começar a trabalhar na transformação delas, né? Então, olha só. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer ao trabalhar essa transformação da máscara é exatamente, olha só, quando a máscara sai, o que aparece? A máscara não está lá cobrindo o eu inferior, porque tem vergonha do eu inferior, das nossas limitações, da nossa humanidade, então ela cobre. Quando eu tiro a máscara, a primeira coisa que salta é o eu inferior, supita, né? Então, por como que a gente vai poder tirar essa máscara? Não posso tirar a máscara, põe a máscara de novo, tampa de novo, deixa ver, né? Que vergonha. Quando a gente entende que a gente não é só isso, né? Quando a gente começa a identificar com o eu superior, quando a gente começa a ver que nós somos muitos eus dentro da gente, que a gente tem o eu inferior, sim, e que a nossa missão na Terra é exatamente lidar com ele, lidar com o nosso lixo, né? Mas nós temos, para fazer isso, nós temos um outro eu dentro da gente, uma força, porque se não tivesse, a gente estava arrasado, né? Não tinha saído da caverna até hoje. Estava lá um comendo o outro. Mas que é essa força interna que é o nosso eu superior. Então, eu preciso me identificar e olhar para o meu eu inferior de fora, né? Eu preciso ver que ele existe, mas não estar identificada com ele. Eu não sou o meu eu inferior. Eu tenho esse aspecto dentro de mim que precisa ser visto. E aí eu preciso responsabilizar por ele. Isso é meu mesmo. Nossa, essa chatice é minha mesmo.
essa irresponsabilidade foi minha mesmo, fui eu que fiz, ó, estou aqui, sou eu, né? E o que eu posso fazer, né? Eu posso, sinto muito, né? Se eu posso reparar, eu reparo, e é um ponto, poxa, esse ponto eu tenho que trabalhar, né? Então, é assim que nós vamos começando a liberar essa máscara, né? Porque ela está o tempo todo condenada a falhar e ela vai criar mais sofrimento se a gente continuar com ela, se a gente quiser tamponar isso tudo. Quando a gente reconhece que isso tudo é um fato e começamos a sentir essas dores, quando a gente vai encontrando, por exemplo, no meu caso, quando anos depois me falam, peraí, isso aí não é engraçado, não, tem muita dor atrás disso. E eu desmoronei e comecei a sentir e reconhecer e assumir essas dores, assumir os defeitos, as lutas, a gente começa a diminuir a ligação com as máscaras. A gente começa a não precisar mais delas. Então, a gente precisa primeiro de enfrentar esse eu idealizado, que é a máscara, né? Essas máscaras todas compõem o nosso eu idealizado, e reviver essas mágoas da infância. E ter coragem de atravessar, né, esse eu inferior, atravessar isso tudo, para poder encarar, né, começar a receber, a, a conviver com essa nossa dor de uma maneira compassiva, com muita compaixão e com muita amorosidade por nós mesmos, né? Aqui, então, tem um pseudo aí. Eu queria pôr, gente, não saiu muito bom, não. Era uma espiral, porque isso tudo é feito numa espiral. A gente está na máscara, a gente tira um pouco a máscara, vê o eu inferior, ai, tem dores ali, trabalha um pouco, vai lá no eu superior, pede ajuda ao eu superior para ver, pede ajuda para trabalhar, aí de novo a gente cai na máscara, aí a gente vai no eu superior de novo, aí quando a gente vê, a gente está no eu inferior. Então, tudo isso é muito misturado, é uma dinâmica, é um processo de idas e vindas todo o tempo, né? E que vão se completando numa espiral. Cada vez que nós passamos por aquele mesmo ponto, a gente não está igual, né? A gente está já com uma compreensão, com a visão maior, com uma consciência maior, né? Porque o principal, gente, é a nossa consciência, é expandir essa nossa consciência. Então, nessa distorção do eu superior, né? A principal questão nossa é que o medo daquilo que do nosso eu verdadeiro, né? Nós temos um grande medo de que esse eu verdadeiro não seja aceitável, né? De que ele seja inaceitável. Então, essa é a razão primordial da criação da máscara, né? Como eu contei meu caso, o meu foi bem, bem literal, né? Porque foi muito claro, ela não é aceita aqui com essa religião dela, ela não é aceita aqui com o Deus dela, com quem ela é. Para ela ser aceita, ela tem que fingir que ela não é o que ela é, né? E ela tem que entrar para o caminho do bem de ser uma outra pessoa. Então, ali foi bem claro, né? Essa criação da máscara, né? Assim, não era aceitável. E nós todos, né? No nosso percurso, todo mundo tem essa questão também, né? Muitas coisas que não são aceitáveis e que a gente vai criando as massas. Então, qual que é o antídoto para isso? A primeira coisa é um amor próprio grande por nós mesmos, poder encarar esse eu inferior, né, de frente, responsabilizar por ele e pensar que mesmo, eu também tive um insight muito grande em uma das viagens que eu fiz, que eu estava estudando fora, que foi isso, nossa, uma amiga falou algo que eu tinha feito e falado, eu falei, nossa, que vergonha, né? Olha o que eu fiz, né? Eu me deparei com isso e fui fazer uma caminhada e aquilo bateu muito fundo em mim e eu pensei, nossa, e nessa caminhada eu entendi o que era o perdão, entendeu? Eu falei, nossa, o perdão então é isso, é eu ver isso em mim que eu detesto, que eu não gosto, olha o que eu fiz, né? Por vingancinha, né? Por vingança, né? E mesmo assim continuar me amando, falando, não, eu posso, eu vale a pena, eu posso caminhar, mesmo assim eu posso caminhar.
Aí eu falei, ah, isso é que é o perdão. Perdão, ele, é o início do perdão, é o auto-perdão. É a gente se ver, se amar, se respeitar, e ter compaixão por nós, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E ele então fala, eu termino com uma frase aqui do guia da palestra 83, da autoimagem, da Elisada, que fala assim: quando você reúne coragem para tornar-se seu eu real, ele pode parecer muito menor do que o eu idealizado, mas você vai descobrir que ele é muito maior. E então você sentirá a paz de estar à vontade consigo mesmo. Bonito, né? E agora, para finalizar, eu trouxe aqui da literatura um, um trecho do Khalil Gibran, do livro dele, O Louco, que é fantástico. Então, na literatura, né, todos nós falando das mesmas coisas. Que ele fala assim: perguntais-me como me tornei louco. Aconteceu assim. Um dia, muito tempo antes de muitos deuses terem nascido, despertei de um sono profundo e notei que todas as minhas máscaras tinham sido roubadas. As 7 máscaras que eu havia confeccionado e usado em 7 vidas. E corri sem máscara pelas ruas cheias de gente gritando: ladrões, ladrões, malditos ladrões! Homens e mulheres riram de mim e alguns correram para casa com medo de mim. E quando eu cheguei à praça do mercado, um garoto trepado lá no telhado de uma casa, ele gritou: é louco, ele é um louco! Eu olhei para cima para vê-lo. O sol beijou pela primeira vez minha face nua. Pela primeira vez, o sol beijava minha face nua. E minha alma inflamou-se de amor pelo sol. E não desejei mais minhas máscaras. E, como num transe, eu gritei: benditos, benditos os ladrões que roubaram as minhas máscaras. E assim eu me tornei um louco. Aí terminamos. Eu queria, então, abrir agora, nós temos ainda 15 minutos, um tempinho bom, e naquele primeiro momento em que vocês pensaram um pouquinho nas máscaras que vocês usam, quem tem consciência na hora, que esse é o pulo do gato. A gente usar a máscara e falar: opa, estou usando uma máscara, é isso, né? Eu queria abrir para partilha, tá? Que vocês, quem quer falar um pouco, quem quer partilhar o que sobre isso que observou em si mesmo, sobre o que a gente falou, está aberta a palavra. Alguém coordena aí? Célia, você vai coordenar, Flávia? É só levantar a mãozinha quem quer falar para a gente colocar aqui na tela. A Rosana. E a Rosana? Olá. Olha lá. Quando você fez aquelas perguntas iniciais, eu já fui logo respondendo todas com a maior facilidade, Hum, porque eu estou cada vez mais tomando consciência, né? A uhum, gente vai amadurecendo e vai envelhecendo o tempo também quando a gente passa a se conectar mais com a gente, né? uhum, O tempo passa a ter essa face bastante produtiva que é a sabedoria, né? exatamente. E aí, eu identifiquei logo as minhas máscaras mais fortes, que eu sempre usei, nos ambientes sociais e no ambiente corporativo, que é do trabalho, né? Uhum, E a sensação sempre foi muito desconfortável, uhum, de me sentir deslocada, fora do meu lugar, e rezando para aquele momento acabasse, para eu sair logo daquele lugar e ir embora.
Então, eu Uhum, só conseguia permanecer o mínimo para a minha sobrevivência, como você falou o tempo todo aí, né? uhum, Porque a máscara, eu sinto o quanto ela foi conveniente, o quanto ela foi necessária no meu processo, né? E até hoje, como você fala, a gente se depara, porque as circunstâncias vão mudando, a gente vai amadurecendo, as máscaras também vão ficando, elas podem ficar até mais suaves, mas elas não deixam de de existir, né? existir. É. E algumas podem ficar até mais sofisticadas também, que a gente não tem consciência, né? É verdade. Então, Muito eu, bom. eu me identifiquei muito e adorei. Eu não tinha, assim, esse conhecimento com essas Aham, descrições, né, desse livro, desse conteúdo do Patchwork. uhum, E achei fantástico e muito fácil de eu me identificar, né, uhum, e me expressar. que bom. Agradeço Ah, muito o que conteúdo ótimo. e essa Que oportunidade. ótimo. Ah, obrigada a você também por partilhar. Muito bom. Ótimo. Eu não consigo levantar a mão, mas eu queria falar. Eu não achei o Marília. aplicativo de levantar a mão. Ô, Marinês, eu gostei muito, foi um presente, viu, que eu estou recebendo. Você falou de uma forma assim muito tranquila, assim, de uma forma serena, e eu sinto que muito verdadeira. Então, a partir do seu eu real, você nos ofereceu um presente lindo, que é a base do Petwork, né? Disso Uhum. tudo que você falou. Muito obrigada, viu? Parabéns. Era isso que eu queria Obrigada. dizer. Obrigada, Marília, companheira de jornada aí. Vamos tirando as máscaras, né? Vamos tirando. Como é difícil, hein? Como é difícil. É, Alguém mais quer comentar? Trazer alguma evento, alguma revelação, alguma que tocou? Eu queria falar com a Sônia, minhas mentoras estão todas aqui, a Fátima, a Sônia, Ivone, e eu não esqueço nunca do dia que a Fátima falou comigo, Sônia falou comigo, você quer ficar aí? Quer ficar aí na sua birra? Tudo bem, mas fica com consciência. Foi, isso mudou na minha vida, eu falei, pô, vou ficar com consciência agora. Tem mais a Marisa agora querendo falar, né, Marisa? Que ótimo. Ah, me identifiquei com a colega que falou anteriormente. Eu também Uhum, sinto desconforto quando eu estou na máscara. E eu uhum, preciso usar muito durante meu trabalho. Muito não, né? Hoje estou usando uhum, menos, uhum, mas eu uso, se torna cansativo, né? uhum, Estressante uhum, e desconfortável, né? Mas uhum, hoje eu consigo lidar melhor com isso, identificar melhor, né? Então, uhum. estou muito feliz comigo de estar, mas não é fácil. Caminhando, não. Estar caminhando, não é fácil. Pois Obrigada é, por tudo. obrigada você também de compartilhar, Marisa. E isso que a Marisa falou e a Rosana inicialmente é um indicativo, né? Quando é que eu estou no meu eu real e quando é que eu estou na máscara? Quando eu estou na máscara, é isso que elas falaram. O que que a gente sente? Um peso, né? Uma coisa pesada, a energia vai drenando. A gente fica louco para ir embora. A Rosana falou, fico doida para acabar aquilo ali. É verdade, né? A gente fica doido para ir embora, porque essa máscara pode não durar muito tempo. Então, a gente tem que, né, se acomodar ali. Então, a diferença é a gente sentir, e isso vem muito no corpo, gente. O corpo nosso é muito sábio. A gente vai se sentindo drenado, cansado, né? Sem energia, né? Ou a gente vai sentindo energizado, a gente vai sentindo cheios, né? De plenitude, né? De coisa boa, né? Então, eu acho que esse indicador, né? Como é que eu estou me sentindo agora? Né? Esse indicador que as duas falaram, ele é um indicador muito importante para a gente identificar, estou na máscara ou não, né? E o que que eu faço a partir disso? E tomar consciência. Rosana quer falar também? Eu queria complementar porque eu fiz uma anotação aqui, que é sobre Uhum, aquele outro aspecto que você falou. Quando a gente
da máscara não convencer o outro, né? Uhum, Então, uhum, assim, eu sempre fui muito incompetente nisso, porque uhum. a minha cara me entregava. Todo Revela. dia, isso, eu não tô acreditando nisso, ela está falando isso. Então, era um sofrimento maior, porque eu já me sentia incompetente na máscara, né? Aham. Eu ficava tão deslocada, era tão difícil Visível, né? para mim que eu não tinha o talento para trabalhar tão bem a máscara e aí convencer as pessoas. Aí, o que Aham. acontecia comigo? Eu, às vezes, caía na vaidade Uhum. e, às vezes, eu caía na rejeição. Uhum. E Uhum. aí, a minha situação ficava pior ainda, porque eu ainda me Uhum. sentia desajeitada até para ter a máscara. Eu nem Que tinha, bom, eu estava dando que bom. certo. E toda essa percepção, né? Isso aí é exatamente, quanto mais consciência, mais a gente vai ampliando a nossa autopercepção, a percepção do nosso ser interno. Isso é maravilhoso. Obrigada, Rosana. Denise. Oi. Primeiro foi ótimo, sua palestra foi maravilhosa, tranquila, como já disseram, sim, muito esclarecedora. É, uma coisa que foi muito bom para mim é assim, a gente vai percebendo, né, as nossas máscaras surgindo, e a gente tem uma, aquela principal que aparece, né, que a gente vai detectando, fala assim, olha, e não é que é isso, né? Mas o quanto foi interessante você falar dessa coisa das três juntas, né? E Uhum. do quanto eu lido com isso o tempo inteiro, que aí eu falo assim, nossa, olha só, tá chegando a fulana, Ah, tá chegando a cicrana. E de vez em ótimo. quando eu tenho que ficar botando elas nos lugares. E é Aham. assim, eu já digo que às vezes eu sinto que eu parece que estou tomando chá com um monte de gente, sabe? E conversando, falando assim, vamos resolver a bagunça. Que Mas é ótimo. interessante. Uma doida, né? Mas é interessante, foi muito bom, essa fala, que dá uma certa tranquilidade, porque isso está implícito dentro das palestras, mas não está assim declarado, né? Essa Uhum. forma como a gente vai. E eu acho que a nossa criança, de uma forma protetora, é muito inteligente, Uhum. desenvolvendo essas partes, né? E que a Exato. gente tem que ser inteligente o suficiente para colocá-las naquele lugar, né, que é devido Hoje, e saber que está usando máscara, que não é, isso. né? E ter essa compaixão. Então foi muito bom, muito especial para mim. Nesse sentido, eu queria te agradecer. Obrigada. Obrigada, Denise, pelo depoimento. Mais Eu gostaria alguém? de falar, Aham. é, a questão é que assim a gente se depara da coragem e do amadurecimento para poder soltar as máscaras, Uhum. de dizer, ok, eu arrisco enfrentar a dor de não ser amado, Uhum. né? Assim, eu queria falar isso que eu acho que é você arriscar a soltar aquela crença, né? A tirar Uhum. aquela base sua de não sentir dor, né? Uhum. E se arriscar. Uhum. Arriscar não ser amado como você gostaria, arriscar ser rejeitado, arriscar, né? E mesmo assim estar inteiro com você. Isto é a minha busca. Essa que é a grande questão, né? Né? Obrigada, Maria Inês, muito Obrigada, obrigada. Célia. Obrigada. Então, mais alguém? Já estamos chegando ao final do A nosso Silvana. Silvana. Eu não vou repetir assim as coisas que as pessoas falaram, né? Porque todos nós temos máscaras e vamos identificando e resolvendo retirar umas e deixar outras, porque ainda não chegou o momento de retirar essas outras.
ou por falta do amadurecimento, ou por defesa, né? Mas tem Uhum. umas que a gente já não aceita mais e a gente mesmo resolve tirar, né? Não, Uhum. já chega. Chega. Dá um É. basta, não, já chega, eu não preciso mais me comportar assim e tal. Uhum. Aí a gente muda, né? A gente retira mesmo a máscara conscientemente. Aí a gente desagrada bastante também as pessoas, não é? Uhum. É como se Uhum. a pessoa convidasse a gente a colocar a máscara de novo, porque era mais conveniente para outra pessoa. Conveniente, claro. Uhum. Tem esse aspecto também, né? A Uhum. gente tem a consciência de Uhum. retirar uma ou outra máscara, né? Por conta Uhum. da. Que é o que a Célia estava falando, né? É correr o risco de não ser É, amado, de ser exato, rejeitado pelos outros, assim eu não te quero, né? E o que a gente vai exato. observando é que as relações vão mudando na medida que a gente vai tomando mais consciência, É, né? Alguns amigos vão ficando para trás, que não eram amigos da máscara, do eu idealizado. Agora, o que você é já não serve tanto. E você tem que, às vezes, deixar aí, né? Despedir, isso. honrar tudo aquilo que tiveram juntos e aí seguir seu caminho, né? É, Porque porque é isso mesmo, você tem toda a razão, Silvana. porque às vezes Nem também a sempre a gente, gente vai para agradar. ter amigos, para a gente, né, interagir, para Uhum, pertencer, uhum, né, a uhum, gente tem, né, a forma de se uhum, comportar e tudo. Quando a gente uhum, também observa a máscara de determinada pessoa, ou uhum, determinado amigo, que não era amigo, mas ele continua uhum, com máscara, mas já uhum, não me convence, vamos dizer assim. uhum, E uhum, aí eu tiro a minha, ó, como quem diz, ó, uhum. já saquei quem é você, né? Então, as E vou pessoas te se apresentar quem revoltam, eu sou. aí as pessoas, algumas se revoltam e tentam querer que a gente coloque uma máscara Aham, que elas querem, né? uhum, Não, uhum, ó, não, peraí, você se aborreceu? Peraí, você, entendeu? uhum, uhum, Você não é assim, ó, não, uhum, pode sua máscara aí. uhum. Digo, não, eu sou assim mesmo. Entendeu? É, Essas é, coisas acontecem, e é bom que aconteçam, porque é um amadurecimento da gente, é né? o amadurecimento. E é o nosso caminho, né? Que nós vamos É, trilhando de ser mais autênticos, a né? lealdade é assim mesmo, né? Assim mesmo, isso mesmo. Obrigada, Silvana. Obrigada pela palestra, muito Ah, foi elucidativa. ótimo. Mais alguém? Estão chegando às 7 horas. Vilma? Então, eu queria te agradecer e quero te falar que uma das coisas muito significativas quando você começou a palestra que você disse, e agora nós todas estamos nos dando conta disso, quando você falou a importância da gente se dar conta das feridas da nossa criança, Uhum, uhum, as crenças que elas criaram, né? E o uhum, nosso adulto agora poder botá-las no colo e dizer, agora exato. vamos fazer uma seleção, né, Uhum, natural. E é o que a Silvana uhum, estava falando das máscaras, não é é. brigar com Uhum, ela. Porque uhum, se a gente uhum. brigar, ela vai falar, não vou tirar essa máscara de jeito Nunca. nenhum. É Mas se a verdade. gente fizer esse movimento que você colocou no início, é muito. Só que isso não é uma coisa simples e nem é um livro que Não, ensina, é a vida, né? não, é a vida. A É a vida. vida, a atenção, a percepção, né? Isso. É um dia de cada Experimentando. vez. Um Um dia de dia cada vez, experimentando. Vou experimentar conscientemente, hoje. é É, verdade. conscientemente. Obrigado, Hoje eu Marinês. vou Muito obrigada. experimentar. Isso, Ixi, deu obrigada. errado, deu errado. Ai, não quero mais não. Aí volto de novo. A Opa, deu essa eu não certo. dou conta ainda de tirar, não. Vou só É, tirar um pouquinho assim, como a Silvana é, falou, ela vai voltar. Isso é a consciência, que eu é a acho, para mim, consciência. é a coisa mais séria, menos fácil, que Uhum, às vezes dói muito, uhum. né? Porque você, Isso não é o mesmo. outro que está te apontando o dedo, é você que está fazendo assim. Ah, Exatamente. obrigada, querida. Muito obrigada, viu? Obrigada a E a você todos pela também pelos partilha. depoimentos. É, foi muito bonito. Fátima. Olá, minha querida, boa noite a todos. Então, eu quero te falar e falar para todas, né, de tantos anos de caminho, muitos anos de caminho, né, muito tempo mesmo. Eu me propus a assistir e ouvi, ouvi-la, Marinês, de um lugar como se como o guia fala, né?
ouça os ensinamentos ou leia uma palestra como se você estivesse ouvindo pela primeira vez. E eu fiz esse exercício, sabe assim? Estou vendo pela primeira vez esse tema, que é tão fundamental no nosso início de caminho, né? Então, o que eu senti, assim, foi as suas palavras, assim, você falou, expressou de uma forma tão clara, tão simples, né? E me tocou profundamente, e eu fui vendo, né, essa questão Aí eu comecei a ver a minha caminhada dentro daquilo que foi a liberação das máscaras, né, a libertação que é na nossa vida, como a Maria Célia falou lindamente, né, assim, a coragem que a gente precisa ter, né, para abrir mão dela. Mas uma coisa que ficou muito bacana também para mim, eu fiquei muito tocada, Maria Inês, foi essa questão da gente se aceitar no momento em que a gente, né, depois de tantos anos de caminho, você se perceber ainda usando a máscara. Então, assim, esse ponto onde que a gente é capaz de ser humilde, né, e aceitar que a gente não é perfeita, que a gente tem o nosso lado humano e que a gente ainda, né, como o Bia fala, a gente vai ter avanços e retrocessos e que a gente vai correr esse risco de pôr a máscara e vai agir a partir dela, vai atuar a partir dela, vamos reconhecer os efeitos dela e vamos poder nos perdoar. Então, assim, no momento, me veio uma situação onde eu me vi na máscara, e aí eu pude sentir profundamente assim, nossa, me aceitar e me amar, ainda com essa imperfeição. Então, assim, eu te agradeço muito, minha querida. Foi muito bom estar Eu aqui que te com você agradeço muito. Pela primeira vez, viu? Um beijo grande. Eu te amo de Obrigada. montão, viu, minha querida? Obrigada. 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 Boa noite, foi ótimo. Então, já são 7 horas, fechamos. A turma aí da Flávia, Ivone, Célia. Sim, Flávia, não estou te... não, é mais agradecer, né? Eu acho que todos aqui, o chat está cheio de agradecimento, depois você vai ler. Então, é agradecer a sua entrega, a sua doação. Você tocou a todos, né? E conectou com o caminho. Foi muito gostoso sentir o Brasil todo trocando aqui nesta sala. A gente só agradece a presença e a participação de vocês, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Marinês, maravilhoso, viu? Amei trocar com Obrigada. você e aprender com você. E eu Obrigada. também. Maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada por ter dito sim. Grata a participação de todos. Muito bom. Trabalho maravilhoso. Obrigada também a todo mundo, a todos que vieram, né, que quiseram estar aqui conosco, presentes. Obrigada também à coordenação, meus colegas, meus professores que estão aí também, carinhosamente. E foi muito bom, muito gostoso. Eu também pensei isso. Eu vi a live do Valmir, né? Como é que ele chama? Valfrido. 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 E ele inicia falando da mangueira que caiu a manga, ele falou: Ah, a mangueira só pode dar manga, eu só posso dar valfrito. Eu falei: opa, é isso mesmo, só posso dar marinês, é isso que eu tenho para oferecer. E foi muito gostoso o exercício, adorei, né, estar aqui com vocês e vou levar, né, esse carinho todo para casa. E nós todos. E um ótimo resto de domingo para todo mundo. Muito obrigada. E domingo para todos. Obrigada, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Boa Boa noite. noite. Obrigada, querida. Obrigada. Tchau, Obrigada. Boa tchau. noite. Tchau. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau, tchau. Ivone. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, querida. Tchau. Tchau, meninos. Tchau, Tchau. meninas. Tchau, 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 Fafá. tchau, Tchau, gente. Mineirona, Tchau. Tchau. parceira. Tchau. Ai, que ótimo. Tchau, tchau. Ai, obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, Que bom. tchau.
Tchau. Estou lendo aqui um pouquinho os chats aqui, que ótimo. Ah, que legal. E aí, gente? É, Tchau, Esperar só a tchau. Cláudia foi aqui. bom, né? Foi muito bom para mim. Tchau, Tchau, Cláudia, tchau. obrigada. Aí, agora, o As- Ivone, tá gravando.